No nome de Deus, o Pai, o Filho e do Espírito Santo. Bondoso Pai Celestial, mais uma vez nos apresentamos perante de Ti, para louvar e honrar Teu santo e divino nome, mas também para Te agradecer, porque Você nos tem feito Teus filhos. Não somente somos filhos Teus da criação, mas também filhos Teus, herdeiros e co-herdeiros desse reino futuro, junto contigo e também com todo aquele que possa acreditar em Teu Filho Jesus Cristo, segui-lo e também obrar conforme a Tua santa e divina bondade. Amado Deus, agradecemos por este dia, agradecemos por a saúde e também pela possibilidade de estar frente a uma hora de serviço divino, onde você vai impulsionar uma palavra que é o alimento espiritual para nossa alma, para nossa vida de fé, para que possamos continuar nesta caminhada até o encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Deus, nós te agradecemos porque você tem cuidado de cada um de nós, porque você nos tem convidado uma e outra vez para que possamos desfrutar de tua palavra, para que possamos olhar para o futuro, para que também possamos aproveitar o tempo e com essa palavra trabalhar em nosso ser interior, para que também essa nova criatura, a imagem de Teu Filho Jesus Cristo, se possa ir formando em cada um de nós. E quando Ele voltar, se possa encontrar e possamos ir com Ele ao Teu reino para morar eternamente junto contigo. Amado Deus, você conhece a cada um de Teus filhos, de Tuas filhas, e assim a cada uma das situações que cada um tem que viver, no que faz na vida material, a saúde, o trabalho, a família, os sentimentos. Pai amado, tudo colocamos perante de Ti, mas o que é mais importante, você conhece a vida espiritual de cada um de Teus filhos, que não sempre estamos no alto, Pai, da fé, no alto da confiança, da esperança, mas, Pai amado, você nos quer ajudar para que possamos continuar, além, Pai, das dificuldades que às vezes temos que viver nossa vida interior. Pai amado, que possamos nós impregnar de Tua palavra e que a palavra possam ser as forças que nos permitam continuar até o dia de todos os dias, a revinda de Teu Filho Jesus Cristo. Amado Deus, pedimos por os nossos irmãos e nossas irmãs do além, porque eles também podem vivenciar cada hora no altar de Teu Filho Jesus Cristo. Nós temos a certeza, cremos que eles têm as mesmas necessidades que temos nós no espiritual. Venha buscar a Tua palavra, Pai amado, que possam sentir também de nosso amor e que também desejamos o encontro com Ele na revinda de Teu Filho Jesus Cristo, para nunca mais termos que nos separar. Amado Deus, agora pedimos o imprescindível, que é a entranhável comunhão com o ministério de apóstolo. Pai, pedimos por eles, para que você cuide, proteja, para que dê as forças, para que também, Pai, eles possam levar a pregação de Tua palavra, do Evangelho, com pureza, e também, Pai amado, possam alcançar o sacramento, não somente nesta terra, também no âmbito do além. Pai amado, coloca Teus anjos nesta hora, coloca a Tua mão na parte técnica, para que também o dia que este serviço divino vai ser desfrutado nos ares de Teus filhos e Tuas filhas, também possam receber bem. O pedimos no nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs em Cristo, temos para o serviço divino de hoje a palavra que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 17, que diz assim: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher de teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem nenhuma coisa de teu próximo. Até aqui.
Amados irmãos, amadas irmãs em Cristo, gostamos de compartilhar as caras saudações de nosso apóstolo de distrito, dos apóstolos e dos bispos para cada um de vocês. O serviço divino de hoje eu acho que já todos nós pudimos colocar, que foi quando foram dados os mandamentos. Aqui no livro de Êxodo falam dos mandamentos de Deus. E o serviço divino de hoje nós vamos a ocupar do 9º e do 10º mandamento. E às vezes tem que se perguntar, quem é Deus? Qual é a essência de Deus? É uma pergunta que não é muito difícil. Nós sabemos, cremos que Deus é em essência amor e que ama a todas as pessoas. E Deus criou ao ser humano para ter comunhão com Ele, para amar a Ele e para que o ser humano também possa amar a Deus. Mas também pensamos o que fato foi o que tem afastado ao ser humano do seu Criador, de Deus. Mas Deus não mudou no seu amor para Ele. Ele continua amando Ele. Mas deu os mandamentos para que o ser humano possa crer no amor de Deus, para que se possa relacionar de maneira adequada com seu Criador. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele esteve na terra, deu esse duplo mandamento do amor. O primeiro diz: amarás a Deus com todas as forças, com toda a tua mente, com toda a tua alma. E o segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Deus deu os mandamentos ao homem para que se possa relacionar de maneira adequada com Deus, com seu Criador, mas também para que possa cumprir o segundo mandamento do amor, se relacionar com seu próximo da melhor maneira. Então, amados irmãos, nós acreditamos que os mandamentos que deu nosso Pai Celestial ao ser humano é produto de seu amor, para que nós nos possamos conduzir da maneira adequada e alinhados conforme a sua bondade. E aqui, amados, fala de coisas muito fortes. Eu acho que quando um escuta estes mandamentos, estão dirigidos, como é o serviço divino, que estão dirigidos a cada um de nós, algum poderia pensar, mas eu não tenho cobiça, eu não tenho inveja. Bom, se nós não temos, muito bom. Mas temos também que pensar que os sentimentos que afastam ao homem do seu Criador e de seu próximo nascem do interior do ser humano, do mais profundo do interior do ser humano. E nós temos que fazer uma olhada introspectiva para nosso ser interior. Porque o apóstolo que escreve os pensamentos para este serviço divino diz que
o desejo não é condenável. Mas após faz uma pergunta, porque nós podemos desejar muitas coisas na vida. Podemos desejar bem-estar, podemos desejar avançar no âmbito do trabalho, da família, dos sentimentos. E isso é bom. E até, algumas vezes, nós desejamos um pouco de reconhecimento das coisas que fazemos. Não é ruim isso. Mas temos que estar atentos à pergunta que nos faz o apóstolo para hoje. Porém, diz o apóstolo, onde se situa o limite entre a ambição e a sádia e a cobiça pecaminosa? Qual é o limite? Quando nós desejamos aquelas coisas que são propriedade de nosso próximo e fazemos tudo para nos apropriar delas. E o apóstolo aqui nos dá um exemplo, diz um exemplo é David, o rei David, e Betseba. Betseba, amados irmãos, era a mulher de um capitão do exército de Davi, de Urias. Mas quando Urias estava na frente da batalha, Davi olhou sobre a mulher dele, sobre Betseba, e enviou buscá-la e dormiu com ela. E após ele enviou chamar a Urias. Uno pode ler o relato, a história, e eu achei no relato que Davi se tinha proposto enganar a Urias, porque ele enviou-lo à sua casa nos dias após de que ele tinha dormido com Betseba. Mas Urias não aceitou descer à sua casa, porque ele pensou nos seus companheiros, que eles estavam na linha de guerra, lutando, e ele pensou, eu não vou descansar na minha casa. Então ficou nas portas da casa de Davi, e aos 2 dias, Davi enviou-lo de novo com uma missiva a uns dos capitães do exército, para que colocasse a Urias no frente do exército, para que seja morto. Então, amados irmãos, o apóstolo nos faz refletir que quando nós desejamos e desrespeitamos ao nosso próximo, caímos nessa cobiça pecaminosa. E os desejos pecaminosos procedem de nosso interior. É por isso que temos que refletir. Qual é o sentimento que me move quando eu me posso relacionar com meu próximo? É de me alegrar por aquele que vai alcançando meu próximo? É de ajudá-lo sem outra intenção, que ele também possa avançar na sua vida? Ou eu tenho o desejo de ajudá-lo para obter um bem maior? A cada um de nós nos têm sido dados mandamentos. E às vezes os temos aprendido e ficam a um lado, mas temos que refletir, porque os mandamentos fazem parte de nosso dia a dia, de nosso relacionamento. E nós queremos relacionar-nos com o nosso próximo conforme a bondade de Deus.
Para que isso, amados irmãos? Para que possamos dar testemunho de que amamos a Deus. Quando nós amamos da maneira adequada ao nosso próximo, quando nós desejamos o bem de nossos próximos, damos testemunho do amor que temos ao nosso Pai Celestial. Mas o apóstolo nos diz, às vezes o ser humano por si só não pode vencer alguns sentimentos que não estão alinhados com a bondade de Deus e precisa da ajuda de Deus Espírito Santo. Esta terceira pessoa que tem que ser adorada, que tem que ser louvada, que temos que acreditar nele, porque é Deus, o Espírito Santo, que impulsiona a palavra no altar de Jesus Cristo. Nos mostra o futuro, também nos dá as forças para que nós possamos lutar com aqueles sentimentos que provêm do interior de cada um de nós. E através do dom da consciência, nós sabemos que não são bons. Talvez algum de nós podemos dizer, mas eu de tudo o que fiz Davi, nessa situação eu não faço. Ótimo, podemos dizer, mas é só um exemplo. Algumas vezes temos escutado que nós podemos ser daqueles que matam a alegria do próximo. Com alguma expressão, com alguma cara dura. Nosso próximo não tinha por que receber uma expressão fora de lugar. Nós temos que pensar nele antes de abrir nossa boca. Nós temos que pensar nele antes de agir. O que vou falar, o que vou fazer, é bom para ele? Ajuda em alguma coisa para ele? É proveitoso para ele? Mas também, amados irmãos, vencer esses sentimentos não é olhando somente para o nosso próximo, mas também para nós mesmos. Porque a cobiça pecaminosa, ao primeiro que faz mal, é a própria pessoa. Porque não pode controlar esses sentimentos que cada vez mais afastam de Deus. E na procura daquele que se tem, que tem desejado, do próximo, faz as coisas que não tinha que fazer. Por isso, amados irmãos, que nós possamos olhar para nosso interior, mas sempre primeiro refletir. Por que é que Deus me dá estas coisas? Por que neste serviço divino hoje me volta a falar do 9º e do 10º mandamento, como diz aqui o versículo bíblico? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguna do teu próximo. É porque nós estamos num mundo onde o diabo também procura nos enganar, procura nos afastar de Deus, procura nos afastar de nosso próximo, procura que nós
nos coloquemos no centro de todas as coisas. E não é assim, amados. Não é assim. Nós olhamos para Deus, esse Deus de amor, de toda graça, de toda misericórdia. Desejamos comunhão com Ele. Desejamos um dia por ficar com Ele no seu reino para sempre. E para que isso aconteça, nós temos que agir de maneira adequada nesta vida, no relacionamento com o meu próximo. E desejar e ajudar para ele o melhor. E o apóstolo nos diz, que é o melhor? Que é o melhor que nós podemos desejar? O melhor que nós podemos desejar é alcançar comunhão eterna. É um dia por entrar no reino de Deus. E no tempo atual, qual é o melhor que nós podemos desejar? Me alimentar da palavra que é alimentada pelo Espírito Santo. Voltar uma e outra vez ao altar do nosso Senhor Jesus Cristo, onde eu sou convidado e todos somos convidados para alcançar perdão dos pecados. O que eu posso desejar é comunhão através da Santa Ceia. Quando eu tenho a possibilidade de me reunir na casa de Deus, para desfrutar e compartilhar com os irmãos e as irmãs o serviço divino. E nessa hora do serviço divino, também ter a possibilidade da Santa Ceia. Isso são coisas boas que nós podemos desejar. Isso é estar alinhado à vontade de Deus. Porque quando nosso Senhor Jesus Cristo veio à Terra, todos já temos escutado muitas vezes, as pessoas esperavam dele que mudara as suas situações materiais. Mas ele não veio a isso. Ele veio a outra coisa, a colocar um caminho, a vencer o pecado, a vencer a consequência do pecado que é a morte. E a tornar-se Ele mesmo o caminho para que todos os homens possam alcançar nova comunhão com Deus, o Criador de todas as coisas. É por isso, meus amados irmãos, o título do serviço divino diz o desejo certo. Qual é o desejo certo? Tudo aquilo que provém do nosso Pai Celestial, tudo aquilo que provém do Espírito Santo neste tempo, que nos prepara para o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. E a mensagem do serviço divino diz: desejamos a comunhão com Deus, mas eu vou fazer um parênteses aqui, porque a outra parte diz, e com o próximo. E para alcançar comunhão com Deus, primeiro eu tenho que procurar comunhão com meu próximo. Porque a Bíblia diz, como é que nós podemos dizer que amamos a Deus, aquele que nunca temos visto, e não amamos ao nosso próximo, com quem nos relacionamos todos os dias. Assim que, amados, para ter comunhão com Deus, temos que ter comunhão com o próximo. Para poder ser do agrado de Deus, temos que fazer o bom para o nosso próximo. Para não cair nesses sentimentos que nos afastam de Deus e de nosso próximo e que nos fazem mal a cada um de nós, temos que dar lugar ao ensinamento do Espírito Santo, para que também Ele possa nos ajudar a mudar aquilo que vem de nosso interior. Algumas vezes, amados, eu acho que todos temos escutado as palavras que o pastor, o servo, fala quando é o ato do batismo.
ali, ao batizado, ele diz que com esse fato é cortado o pecado original. Mas não assim a inclinação ao pecado. E com essa inclinação temos que lutar todos os dias até o retorno de Cristo. Essa inclinação que veio após da queda do pecado dos primeiros homens, que às vezes produzem sentimentos que não estão alinhados à vontade de Deus, são com os que queremos lutar, com as forças que provêm do Espírito Santo, que provém da palavra que nós podemos escutar em cada serviço divino. Uma vez tem a um irmão, eu acho que era um apóstolo, tinha um vizinho que ele queria fazer juntamente com ele um trabalho aí na frente da casa, e então o vizinho convidava o nosso irmão todos os sábados para que ajudara ele. E nosso irmão falava: hoje não posso porque eu tenho que ir à igreja. E amanhã tampouco posso porque também amanhã eu vou à igreja. E assim um sábado, outro sábado, final de semana tras final de semana, até que o vizinho ficou bravo e diz para o nosso irmão: é que você não tem outra coisa que fazer sábado e domingo que ir à igreja? E o nosso irmão respondeu. Disse: eu teria muitas coisas que fazer, mas nenhuma mais importante que isso. É por isso, amados irmãos, que nós possamos desejar a comunhão através da palavra, porque o alimento espiritual, e uma vez traz outra, nós podemos sentir o amor de nosso Pai Celestial. Porque se nós podemos ficar, caminhar, nosso dia a dia, observando os mandamentos de Deus, fazendo conforme a vontade de Deus, tentando uma e outra vez aquilo que às vezes é mais forte que nós, mas temos o desejo de mudar. Então Deus nos vai ajudar, porque Ele é o primeiro que quer que nós possamos entrar no seu reino. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós desejamos entrar no reino dos céus porque Ele colocou tudo, as coisas para que nós possamos alcançá-lo, para que nós possamos fazê-lo. Deus quer que um dia possamos entrar nesse reino futuro e viver para sempre com Ele. Mas é tempo de agir conforme a vontade de Deus. Amém. Me acompanha o amado pastor Dario Alves, ele também colabora na comunidade de Santa Vitória do Palmar. Vamos escutar o que ele tem no coração, por favor.
irmãs e convidados. Uma vez mais, nesta manhã, Deus falou a nossas almas. Quando estávamos em caminho para aqui, para a capela, fazíamos a oração e lhe dizíamos ao nosso Pai: amado Deus, fala a minha alma. Me diz aquilo que eu tenho que mudar. E a palavra de hoje dá para pensar e para trabalhar com ela. Muitas vezes se diz: eu não tenho ovelha. E o que acontece se nós vemos um vizinho que troca de carro seguido, uma vizinha que muda de roupa muito seguido? Como faz para fazer tudo isto? Pero acontece que dentro de nós a ovelha aparece. Então, o que a mim dizia que não tinha, mas tenho ela. Então, eu não posso ficar assim com isso. Porque a palavra diz, é um espírito ruim, que faz mal para a minha alma. O que fazemos? Fazemos a oração e falamos com nosso Deus. Amado Deus, eu assim não vou chegar à meta, porque isto me está sendo dano à minha alma. Isto não é bom que eu tenha. E o próximo também. Amar ao próximo. E muitas vezes o próximo, nós conhecemos o que ele vive, onde ele mora, as situações dele, e muitas vezes não são as melhores. Mas a esse próximo temos que amá-lo, porque Deus assim nos ensina. Amar ao próximo. Então, amados irmãos, é um trabalho conosco, nosso trabalho interior, de cada dia tras dia, ouvindo a palavra e trabalhando com ela. Porque para isso estamos aqui na capela, para ouvir a voz de Deus. Mas quando nós saímos, trabalhar com a palavra. E depois você vai ver o resultado. Depois nós vamos a ver como a palavra foi fazendo o seu trabalho em nosso coração, em nossa alma, porque nós deixamos que a mesma entrasse. Deus não nos priva de que façamos uma viagem, que procuremos trocar de trabalho. Não. O que Ele nos pide é que podamos ser um exemplo. E em primeiro lugar é para nós. Assim que, amados irmãos, neste dia, nesta manhã, podemos ver e sentir como nos ama Deus, como Ele nos ajuda, como Ele nos dá força, como Ele sempre está perto de nós, como Ele sempre nos alienta. Meu filho, minha filha, não queda no caminho. E há pouco tempo hemos lido, fala com Deus. Muitas vezes nós brigamos com Ele, mas fala com Ele. Todas estas coisas que Deus nos alcançou nesta manhã, este dia, se nós estamos vivendo alguma situação assim, falemos com Ele. Falemos com Ele e Ele nos vai ajudar. Porque Ele quer que nós cheguemos à meta. Mas temos que deixar aquelas coisas que não são boas. Aquelas coisas que nos dificultam chegar à meta. Aquelas coisas que não estão em seu plano, que Ele não nos ensinou, mas estão incorporadas. E um simples pensamento, muitas vezes, faz uma separação com o nosso próximo. Um pensamento, mas sim, irmãos, um pensamento nos pode separar de nosso próximo.
Y Dios, al contrario, Él quiere que todos estemos juntos, porque todos juntos vamos a llegar a meta. Amén. Amados irmãos, também Deus nos dá, neste serviço divino de palavra, a possibilidade de orar mais uma vez o Pai Nosso. A oração que ensinou nosso Senhor Jesus Cristo, que é perfeita, porque abrange todas as situações de nossa vida. Para Deus, nossa vida é importante, porque Ele não nos deu. Mas nós queremos aproveitar a vida. E eu tenho escutado que muitas vezes nós temos o conceito do primeiro dia, quando nós nascemos, até o último dia sobre a terra. Esse período nós chamamos vida. Mas Deus nos chama a que nessa vida possamos ser livres, ter a liberdade. E nós alcançamos a liberdade quando pomos agir conforme a vontade de Deus. E o pastor falou no Espírito que possamos pedir a Deus todas as coisas. E temos a certeza que Ele nos vai ajudar a que possamos vencer o que temos que vencer, que possamos desenvolver os sentimentos que Deus deseja que sejam desenvolvidos no nosso interior, que possamos olhar com amor para o nosso próximo, que possamos perdoar Ele, que possamos nos perdoar a nós mesmos, que possamos desejar a comunhão, que possamos dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. A oração do Pai Nosso é perfeita. Abrange nossas necessidades espirituais e também abrange nossas necessidades materiais. Porque no meio, não no último, não ao final, no meio do Pai Nosso, nosso Senhor Jesus Cristo nos tem ensinado a pedir por o pão cotidiano, porque é necessário. Deus sabe isso. Então nós pedimos por todas as coisas, para a nossa vida espiritual, para nosso desenvolvimento espiritual, e também no Pai Nosso pedimos para que possamos ter o necessário, para que possam ser cobertas as necessidades de nossa vida. Agora nós queremos nos levantar e orar juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas na tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Bondoso Pai Celestial, mais uma vez nos apresentamos perante de Ti, para Te agradecer pela possibilidade do encontro com Tua Palavra, com o obrar do Espírito Santo, que nos dá a possibilidade de olhar para nosso ser interior, de nos dar conta de quais são nossos sentimentos com relação ao nosso próximo. Pai amado, agradecemos Teu amor,
Agradecemos tua graça e tua misericórdia e teu propósito de nos levar para sempre ao teu lado, ao lado de teu Filho Jesus Cristo e ao lado de nossos amados que hoje estão no âmbito do além. Pai amado, que possamos nos ajudar uns aos outros, que possamos orar os uns pelos outros, para que também juntos, como nos tem falado o Espírito, possamos alcançar a meta da fé. E uma vez lá, não tenhamos necessidade de nenhuma coisa. Mas, Pai amado, agora queremos olhar para todos os teus filhos na face da terra. O Senhor conhece cada uma das dificuldades, das situações, das necessidades. Há alguns que têm situações de saúde, de enfermidade, que estão com longos processos na saúde. Pai amado, dai as forças, mas também, se a tua vontade, dá a sabedoria aos doutores para que também possam encontrar a cura dessas coisas. Mas sobre tudo isso, que a fé possa ficar intacta, a confiança em Ti. Pai amado, pedimos por aqueles que moram nesses países que estão em guerra e a morte está frente às suas vidas. Pai, queiras cuidar a cada um deles. E também pedimos por todos aqueles que têm a tarefa de tomar as decisões, os governantes, os presidentes, para que também possam refletir e tomar as melhores decisões que façam bem às pessoas. Amado Deus, pedimos por aqueles que têm problemas de ordem psíquico, para que Tu também ajudes. Pedimos por aqueles que desejam um trabalho, para que possam encontrá-lo e assim levar o pão cotidiano com dignidade às suas mesas. Pai amado, pedimos por as crianças, pelos jovens, pelos adultos e pelos idosos. Pai amado, a cada um de Teus filhos, queiras abençoar. Abençoa o nosso amado apóstolo maior, ao seu ajudante, a cada um dos apóstolos distritos e seus ajudantes, a todos os apóstolos de Teu Filho Jesus Cristo na face da terra. Pai, cuida dele, dá as forças e dá tudo o que eles necessitam para que possam também levar o Evangelho de Teu Filho Jesus Cristo, genuíno, a cada rincão da terra. Pai amado, agora também pedimos por aqueles que estão afastados de Tua casa para que possam voltar, por aqueles que Você quer atrair a Tua obra redentora para que possam crer em Teu Filho Jesus Cristo. Pai amado, também pedimos para que no dia que este serviço divino possa chegar a cada um dos ares de Teus filhos e de Teus filhas, também tenham a possibilidade de se santificar, de afastar um momento para compartilhar do serviço divino. Pai amado, e não por último te pedimos, envia pronto o Teu Filho amado, utiliza mais uma vez de Teu amor, de Tua graça, de Tua misericórdia e leva-nos ao Teu reino. O pedimos no nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão entranhável com o Espírito Santo sejam convosco. Amém. Até sempre, amados irmãos.